por que também dessa formação que a gente tem que ter de lançar mão de outras ciências, né, para ajudar o nosso trabalho? Porque a gente também tem a pretensão de criar conhecimento. E o nosso conhecimento é específico. Arte não é ciência. Não é isso quando eu falo de conhecimento, não é isso, né? Conhecimento que a estética possibilita não é o da biologia, não é o da matemática, não é o da psicologia. Não. O conhecimento é muito singular. Por que é singular? Porque ela possibilita, por exemplo, no caso do teatro, utilizando de todo esse conhecimento, recriar em cena, ao vivo, vamos usar essa palavra, cenários que exemplarmente possibilitam ao espectador, ainda mais no caso do teatro épico, enxergar coisas que normalmente na vida dele ele não veria porque ele não está preocupado com isso. Não é? Quando a gente está andando na rua, às vezes você se pega no ônibus falando assim, nossa, bicho, olha que mudança que deu aqui na arquitetura, nossa, olha que coisa, só tem grade. Mas normalmente você passa batido. Por exemplo, tem um exercício legal de fazer com gente que está começando a fazer teatro, para desenvolver a observação, que é pegar um menino, senta ele na roda e fala assim, me conta o que você viu no trajeto da tua casa aqui. 10 coisas. Ele não consegue. Ele vai falar um nó do ó, tudo bobagem. Aí você fala, então no próximo domingo vocês vão me trazer isso. Você vai ver que aí ele traz. Vi isso, vi aquilo. Porque a gente olha, mas não vê. A gente observa, mas não enxerga. Então, no fundo, quer dizer, o conhecimento do teatro é esse conhecimento que, numa situação específica, possibilita ao espectador adentrar um mundo que para ele aparentemente estava resolvido e que não está, ele passa a ver de outra forma. Tanto isso é verdade que quando o Aristóteles escreve discurso sobre a comédia, não é isso? A tragédia, estou com a poética. Ele vai dizer que mais perigoso que a filosofia é o teatro, que os governantes deviam ficar de olho e censurar. Porque ele fala, além de tudo, é o conhecimento ao vivo. Olha a potência. Você não está lendo aqui, tipo assim, Hamlet é um maluco que ficou maluco, sei lá, estou falando qualquer coisa, gente. Ficou maluco porque o pai dele voltou e falou, não, você está vendo ele agir. Olha a potência disso. Joana d'Arc da Brava, você não está falando Joana d'Arc, aquela santinha que foi, tal. Não, você está vendo e vê que ela tem carne e osso. Que a Joana d'Arc da Brava até tem uma bundinha mais grande que as outras. O nego achava que ela era francesa, a bundinha era menor, né? Veja como vai mudando. Aí o Lord inglês achava que ele era bonito, é um puta careca horroroso. Então fala, então tem feio na Inglaterra. Veja como muda a percepção. Não é? Tudo isso conta, bicho. Veja a potência disso. Até o fato de eu ver o outro próximo meu fazendo, isso já é uma experiência inaudita. Você vai ver que às vezes a pessoa que nunca viu teatro, quando vê a primeira vez, ela vai ficar primeiramente encantada por isso, de saber da possibilidade que o outro tem de criar uma outra vida. Você vai ver que no fim as perguntas que eles vão fazer é nesse nível. Como é que você fez isso? Você conhecia? Porque isso é uma mágica, entre aspas. Veja como a gente tem que lutar para não ser ilusionista, porque em si a arte ela é ilusionista. Ela, de princípio, ela é ilusionista. Bom. Deve-se entender a arte de manejá-la como arma. Por que deve-se entender a arte e manejá-la como arma? Primeiro, isso aqui é um dia a gente pode discutir isso, mas um menino lá falou para burro da PUC para você. A nossa sociedade, se vocês pensarem bem, é a sociedade do espetáculo. Né? O que é a sociedade do espetáculo? Para entender isso é mais complexo que isso, mas mesmo sendo simplório, a gente entende. Ó, por que o cara vota em determinado político? Hoje em dia. Pelo programa, pelo que ele diz, por que ele vota em determinado político? Por exemplo, no Collor. Pela imagem.
O Collor soube disso, ele vendeu a imagem dele, um cara atlético, bonito, e ainda falava, vou acabar com os marajá. Aí vinha vestido de Rambo, aí nadava, aí aquela galinha da mulher dele aparecia toda, entendeu? Porque o que vale é a imagem. A Dilma sabe disso, a plástica não deu certo, mas ela tentou. Né? Agora está rindo assim, né? Está rindo do quê, né? Mas, enfim, a nossa sociedade é uma sociedade feita por isso. Veja, a gente mexe com imagem. Então a gente corre muito risco também de reproduzir nas criações da gente imagens que estão consolidadas como aparentemente neutras ou verdadeiras. E o que significa manejá-la como arma? Veja bem, uma das primeiras coisas, se eu estou combatendo a indústria cultural, eu tenho que dar condições para que o meu público entenda, tenha uma visão crítica de também saber ler essas imagens que estão na televisão, dele saber identificar onde está a mentira. Eu falo até no texto, né? Em determinado momento, o Arte contra a Barbárie criou um jornal, que é o Sarrafo. E criou por isso mesmo, porque a gente achava que tinha que dar para o pessoal que assistia a gente, tanto que o Sarrafo a gente editava 10 mil volumes e 6 mil eram distribuídos na periferia, para que ele começasse a entender que arte que ele estava vendo. Porque ele tem tudo para não gostar do nosso teatro. Porque o nosso teatro não corresponde ao que ele acha que é arte, que é o que ele vê na televisão, que é linear, que é sentimental, que é seguida. Aí ele fala, que porra é essa que eu estou vendo? O que é isso? Segundo, ele não é acostumado a se ver. Se você pegar o Rio de Janeiro da Folha, parece a Suécia. Não tem bala perdida. A empregada é a Dilma, a Dira, né? Paz, pô, até eu queria ter essa empregada em casa. Tem, bicho, é uma sociedade perfeita. Tem gente feia na televisão. Os feios estão tudo na Record, né? Pena que a novela é muito ruim, porque são os melhores atores. É Dumont, todos feios estão na Record. É que os textos da Record são muito ruins. Mas eles, inclusive, conseguem fazer mutantes, bicho. Só o Zé Dumont para fazer aquela merda. Porque é muito ruim aquele texto, né? Mas é os feios, foram mandados embora da Globo. Só dá feio na Record, né? Nossa, tem uns bonitinhos que são os mutantes mais bobos, né? Não é? Tinha um que ficava olhando assim o olho. Sempre achava que ele ia dormir, né? E outra coisa que já muda também, que a gente tem que ver na sociedade do espetáculo, é o seguinte, o que ela nos diz? Nos diz que na vida você só tem sentido se você for o protagonista. Qualquer publicidade, qualquer novela, diz assim, você só é alguma coisa se você for o protagonista. Não há coletivo, não há noção de coletivo, não há coro. E isso chega na gente. Você pega um menino da escola de teatro e fala assim, você vai fazer o coro. Nossa, bicho, é a mesma coisa de você dizer que a mãe dele não vale nada. Aí é capaz da mãe ele ficar menos chateado. Ele fala, não, minha mãe não vale nada, mas o coro eu não vou fazer. Porque se você não for protagonista na sociedade do espetáculo, você não é nada, você é um imbecil. A massa é massa. Eu me lembro nos anos 70, olha quantos anos faz. A gente trabalhava lá na Vila Salete, núcleo independente. E tinha uma oficina que eu dava de interpretação, todo sábado de manhã. E vinha um cara que chamava Claudinho. Ele vinha todo dia na oficina, ele vinha com um livro do Thomas Mann, Ulisses, que ele trouxe embaixo do subaco. No primeiro dia eu falei, não vou falar, no segundo dia, no terceiro dia eu falei, Claudinho, o que você anda com esse livro assim para baixo, cara? Ó, tá até desbeiçando tudo, bicho. Põe embaixo do subaco esse troço aí, troço horroroso. Porque se você tá achando que você é inteligente, não vai adiantar nada, porque eu não li essa merda, não sei nem se é difícil e não vou ler. Então, bicho, para mim, se você está trazendo por isso, é melhor pôr a Bíblia, que é um calço melhor para subaco. Né? Aí o que você vai ver? É legítimo, bicho, porque o cara tinha percebido na época, ele era um metalúrgico, um menino gostava muito dele, que ele não tinha mais possibilidade de ascensão econômica.
Olha nos anos 70, vê como era um menino que tinha perspectiva na vida. Ele já tinha visto que ele não ia ter possibilidade de ascender. Mas ele não queria ser massa. Então ele veio fazer teatro porque, no mínimo, ele passava no bairro e falava: o Claudinho faz teatro lá no Núcleo Independente, eu já vi ele. Porque a pessoa queria ter algum protagonismo na vida dela que ela não tinha. Por um lado, potencialmente, isso tem uma coisa a você recuperar, mas por outro lado, a sociedade está lhe dando que você não pode ser coletivo. Coletivo é ruim, bicho. Coletivo é só a torcida do Corinthians, que aí eles usam para não ser presos, porque eles estão tudo fugidos. Se eles for protagonista ali, quando sai do campo, os negros vão recolhendo, né? Mas você vê que mesmo ali, o mais importante é entre eles. As grandes torcidas, seja do Corinthians, seja do São Paulo, eles não torcem. Outro dia um cara falou isso num programa esportivo, é fantástico. Eles estão se lixando pro jogo, ninguém mais assiste o jogo. Eles interessam entre eles, depois quem eles vão bater na saída, quem eles vão pegar na entrada. Porque isso que faz eles serem protagonistas, porque ser torcida é um saco, né? Para quem quer ser protagonista, não, torcida. E é gozado porque as torcidas uniformizadas foram criadas nos anos 70 pelo movimento político para dar à população alguma noção de organização. Viraram isso que virou aí. Virou isso que virou aí. Mas, enfim. Então, acho que isso é uma outra coisa interessante. Porque hoje em dia nos diz assim, não ser visto é como não existir. E a pior coisa é a invisibilidade. Você vê que a classe social do poder, ela nos torna invisível. Politicamente, a periferia não existe, é invisível, eles investem o mínimo para não ter uma revolta que estrague o patrimônio, né? Outro dia eu estou na padaria esperando um pão. Olha como é duro ser invisível. Eu moro num bairro que eu não poderia morar, porque é Higienópolis, né, gente? Convenhamos que eu não tenho dinheiro para morar em Higienópolis. Aí, aí chega um carinha atrás de mim. Não tinha ninguém vendendo pão, porque o cara tinha ido buscar pão lá dentro. Aí chega o pão, ele fala: quem é o próximo? O carinha do meu lado fala: eu quero 5. Falei: não, você não quer nada, compadre, porque eu estou aqui antes. Como é que ele responde para mim? Eu não tinha te visto. Ficamos uns 3 minutos. Aí eu fiquei olhando bem para ele, assim. Rapaz, uma vontade de dar uma cabeçada, né? Porque com ele eu podia. Com ele eu podia. Eu ia bater naquele desgraçado muito. Mas é uma padaria que eu tenho um monte de amigo ali, do pessoal deles lá, dos padeiros. Eu falei: puta, eu vou criar um problema para os caras. Aí eu fiquei olhando muito. E ele ficou na dele, normalmente. Eu tinha te visto, e foi. Esse negar a visibilidade é trágico. É trágico. E isso, numa sociedade em que você não, é mais importante você parecer do que ser, então é uma lástima. Você imaginou para uma menina, adolescente, um nego dizer uma bobagem dessa? Como deve ser duro. Como deve ser duro. Imagine. Vou dizer outras bobagens que eles dizem.